para a parte 2 dos fundamentos de hardware. Neste vídeo iremos aprender sobre a arquitetura e os funcionamentos dos computadores. Você já parou para se perguntar como as coisas acontecem ali dentro? Os computadores são organizados em 4 funções básicas: entrada, processamento, armazenamento e saída. A primeira, a unidade de entrada, na qual podemos inserir ou entrar com dados no computador, através do teclado, de um scanner, uma câmera, por exemplo. Esses dados de entrada serão processados dentro do computador e é na unidade de processamento onde ocorre o processamento dessas informações. Por exemplo, eu digitei no programa editor de texto Instituto Federal Campus Suzano. A partir desse dispositivo de entrada, que é o teclado, o computador vai processar tudo o que foi escrito na unidade de processamento e na unidade de armazenamento. Depois a gente vai ver com detalhes cada unidade. E por fim, temos a unidade de saída. É na unidade de saída onde os dados podem ser visualizados. Agora vamos aprender com mais profundidade como funciona por dentro o computador. Vocês devem estar curiosos como o computador, através de um dispositivo de entrada, como o teclado, por exemplo, reconhece a letra A letra B, a C. Na verdade, o computador ele só entende pulsos elétricos. Os computadores utilizam os números 0 e 1 para compor suas instruções, formando assim um sistema binário de informações e comandos. Esse 01, 01, 01 é o chamado linguagem de máquina. Quando a gente for falar sobre o software, falaremos melhor sobre esses números. Agora vamos entender essa arquitetura mostrada na tela. É essa a unidade central de processamento, também conhecida como CPU, que irá executar os comandos convertendo para a linguagem de máquina para que o computador execute, processe ou mostre algum resultado. Logo, a CPU tem a função de receber a entrada de dados e, após o processamento, devolver o resultado através da saída de dados. A CPU também vai gerenciar as informações que estão sendo passadas para a memória do computador. CPU vem da expressão inglesa Central Processing Unit, e ela significa Unidade Central de Processamento. Algumas pessoas utilizam a expressão CPU como sinônimo do gabinete, mas o gabinete não é o CPU. CPU é essa unidade de processamento de dados. E o gabinete é onde os dispositivos do computador são guardados. Lembrando que todo computador tem essa arquitetura de entrada, saída, processamento e memória. Porém, quando apresentamos essa imagem de um núcleo único, temos que deixar claro que desde 2006 o mercado tem fabricado processadores com múltiplos núcleos, ou do inglês multicore. Por exemplo, nesse CPU quadricore temos 4 núcleos de processadores rodando. A fabricante Intel, ela tem um processador hoje com 18 núcleos. Nossa, quanto núcleo, né? Mas não é muito barato. Na próxima aula a gente vai entender melhor sobre o processador e como ele funciona. Agora vamos aprender como funcionam as memórias na arquitetura computacional. Já vimos que a função básica do processador é receber os dados e as instruções dos programas e processá-las. Porém, o processador é um pouco esquecido, ele tem uma memória bem curta. Por isso, ele precisa do auxílio de outras memórias. Sem memória, o computador não funciona. É na memória onde os dados e os programas são armazenados. E esse armazenamento é feito de forma permanente e volátil. E existem vários tipos de memórias. Tem memória que serve para processamento e memória que serve para armazenamento. Nas próximas aulas a gente vai entender com mais detalhes os tipos de memórias e o que significa essas duas memórias aqui, a memória RAM e a memória ROM. Finalizamos essa primeira aula de introdução à arquitetura de computadores. Até a próxima aula!